E aí, pessoal, como que vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam ótimos. Nessa mentoria, resolvi trazer um pouquinho sobre a questão de leitura ativa. Isso está relacionado tanto com hábitos, soft e hard skills e coisas do tipo, porque também é uma habilidade você saber ler de uma maneira inteligente, você saber ler de uma maneira ativa. Então, me comentar um pouquinho sobre isso, que eu acho que leitura é uma coisa muito conectada com a Yugnis. E é muito comum. Eu vejo vários mentorados que reclamam para mim que, pô, Maria, eu acabei de ler um livro, eu terminei ele, eu não lembro do que eu li. Então, daqui um mês, 15 dias, eu já não lembro mais do que eu li. Por que isso acontece, né? Isso acontece porque normalmente as pessoas, a gente lê de uma maneira totalmente passiva, esperando que, por algum motivo divino, você vai passar o olho numa informação e aquela informação vai gravar no seu cérebro, vai ser tatuado ali e você nunca mais vai esquecer. Então, a leitura passiva, basicamente, é aquela que você lê um texto, mas você não faz uma reflexão sobre o que você está lendo. Então, por exemplo, quando você está num consultório médico, você pega uma revista e você vai passando as folhas de uma maneira superficial, você não para pensar de uma maneira crítica, você não se questiona sobre o que você está lendo. E você não vai lembrar depois sobre aquilo. E é muito comum você pegar um livro, você passar os olhos, você terminar o livro e depois de um tempo você não se lembrar. E de nada adianta você ler 1000 livros no seu ano, 50 livros, 100 livros, se você não colocar aquilo em prática, né? Nada adianta um conhecimento se você não absorver ele. Isso também é conhecido como ilusões de aprendizado, que é quando você acha que aprendeu algo, mas quando você vai colocar em prática, você não aprendeu. A releitura é muito comum nesse caso. Então, Maria, li um livro, não lembrei do que eu li, vou lá e leio de novo. É uma técnica legal, dá para ser. Só que não acho que seja a melhor forma, porque você acaba gastando muito tempo. Então, nessa mentoria, vou tentar trazer algumas técnicas relacionadas à leitura que fazem um pouquinho de sentido. Então, basicamente, tem dois tipos de leitura: leitura passiva, que a gente falou, e leitura ativa, que é um método que te ajuda a absorver mais ideias e mais ensinamentos daquele livro ou daquele artigo, né? Qualquer coisa que você vai ler a médio e longo prazo. Então, é quando você passa a estabelecer uma conversa com o texto, você interage, você se questiona, você pensa de uma maneira crítica e, obviamente, você causa mais reações químicas no seu cérebro e você passa a se lembrar disso com mais tempo. Então, a primeira dica, sem dúvidas, é você se questionar. Tá lendo um livro? Por que eu vou ler esse livro? Eu realmente preciso desse livro? Não, o autor falou tal coisa, eu concordo com isso. Então, talvez a parte mais básica da leitura ativa é você se questionar do que está ali. E não exatamente você precisa concordar, só que você precisa trazer isso de uma visão crítica, você precisa colocar a sua opinião também naquele livro. Tem vários métodos de leitura, um deles é o LGD, ele é até ensinado no livro de Napoleão Hill, ali no prefácio, que é ler, grifar e definir. Basicamente, ele fala que o primeiro passo é você ler atentamente, né, parar o mundo, ficar quietinho e ler de maneira atenta. O segundo é você se fazer perguntas sobre o enredo do livro. Então, por que isso é importante? O que isso significa? Por que o tal personagem fez tal coisa e coisas do tipo? Terceiro, é você grifar ideias que parecem ser importantes para você. E quarto, você definir, você fazer um resumo dos principais tópicos. Essa é uma técnica. A segunda é a técnica SK3R, que é basicamente, primeiro, cada um significa uma coisa. Então, primeiro é você pesquisar o termo do texto e entender sobre o que ele vai ser. Então, essa técnica já é um pouquinho diferente. Ela fala que antes de você começar a ler o texto, você tem que pesquisar um pouquinho sobre ele, entender o que ele vai falar e coisas do tipo. Depois disso, você vai se perguntar o que você sabe sobre aquele assunto. Você tem mais ou menos ideia do que o livro vai falar? Você precisa realmente ler aquele livro? Se não, vai ler outra coisa, né? Algumas pessoas leem alguns livros por pura vaidade, sendo que eles não precisam saber aquele conteúdo. Próximo passo é você realmente ler, é você interagir com o texto, fazer anotações, é toda aquela parte mais prática da coisa. Próximo passo, o quarto, no caso, é você recitar o texto com as suas palavras. Então, é meio que você escrever um resumo também com as suas palavras, falando o que você aprendeu. E, por fim, é você revisar a cada período de tempo. Com o tempo, eu desenvolvi o meu método de leitura. Basicamente, ele tem 7 passos. E eu vou passar para vocês quais são eles. Não exatamente você precisa fazer isso. Então, cada pessoa tem um método de leitura, tem uma maneira com que ela aprende. A gente até já falou sobre essa questão, né? Tem vários tipos de inteligência, vários tipos de aprendizado. Só que eu tenho o meu método, que consiste em 7 passos. O primeiro passo é meio que uma junção de várias técnicas de leitura que eu já aprendi na minha vida. O primeiro eu sempre pesquiso antes sobre o tema
e eu penso se realmente eu preciso ler aquele livro ou não. Esse é o primeiro ponto. Então, eu pesquiso, eu falo, o livro X vai falar tal coisa. Eu penso, eu preciso saber isso na minha vida? Se eu precisar, eu vou ler. Se eu não precisar, eu vou ler outro livro. Então, esse é o primeiro. O segundo é você ler atentamente. Então, eu pego o livro, eu grifo, e grifem o livro. Não tenham dó de grifar livro, o livro tá ali para isso. Grifo o livro, ou coloca post-it, o que você quiser. Mas você tem que ir destacando as informações principais. E quem tem uma certa memória fotográfica ou uma pessoa sinestésica, eu mesmo sou muito, né? Eu preciso escrever, me ajuda a lembrar com o tempo. Terceiro, eu vou me perguntando qual a ideia principal daquele capítulo ou parágrafo. Eu recomendo capítulo, no meu caso, eu utilizo capítulo. Então, eu começo a me perguntar o que eu aprendi naquele capítulo. Passou um capítulo, eu falo, pô, o que eu aprendi? E normalmente eu anoto. Eu falo, olha, esse capítulo falou tal coisa, de uma maneira super rápida, tipo, em um parágrafo eu resumo o que eu aprendi no capítulo. Quarto, eu resumo no Notion o que eu entendi daquela parte que eu li. Então, eu tenho uma conta no Notion, que é um aplicativo de organização. Vocês vão ter um módulo de organização e planejamento. E basicamente eu entro ali, eu crio uma página para cada livro que eu leio. E daí eu vou dividindo por capítulos. Então, eu coloco capítulo X, tema tal. Aí embaixo eu dou uma resumidinha do que eu aprendi nele. Aí eu leio o outro, vou lá e resumo e coisas do tipo. Quinto passo, após eu finalizar o livro, lá no final dessa página do Notion, eu faço um resumo geral do que eu aprendi com o livro, com as minhas palavras. Então, eu resumi capítulo por capítulo, e lá no final eu resumi o livro como um todo. E é muito resumido mesmo, tá, gente? Não é nada detalhado, é uma coisa rápida. Quando tem alguma citação, alguma coisa que eu acho importante, eu também coloco. Então, tem isso também. Sexto passo é, ali também na página do Notion, eu listo como isso vai me ajudar e onde que eu vou implementar isso na minha vida. Então, por exemplo, esses dias eu estava lendo alguns livros de negócios, né, Empresas Feitas para Vencer, livros de empreendedorismo, de branding, coisas do tipo. Aí eu vou lá e listo como que eu vou colocar isso na Yuvelis, como que eu vou trazer isso, e isso vai ser importante para mim. Tá? Então, eu coloco como eu vou estar colocando na minha vida. E o último passo, o sétimo, é a questão da repetição espaçada. Então, a cada período de tempo, eu vou lá e eu releio aquele resuminho. Eu não releio o livro, mas o resuminho, para sempre estar fresco na memória o que aquele livro me ensinou. Obviamente, quanto mais você lê com o tempo, então quando você relê aquele resuminho umas 4 vezes, tipo uma a cada mês, assim, vai estar muito na sua cabeça e você vai se lembrar daquilo a longo prazo, né? Então, chega um momento que eu não preciso mais reler o que o livro falou. Então, essa basicamente é a minha forma de aprender. Então, entenda a sua forma de aprendizado. É super importante analisar também, né, dicas gerais. Os gráficos, as imagens, treina a sua velocidade. Não tenta ler muito rápido, se você não tem esse costume. Leia só o que faz sentido para você. Se para você não é importante aprender branding, não leia sobre isso. Vai estudar alguma coisa que para você faça sentido. Acho legal estabelecer metas diárias, então eu costumo estabelecer ler tantas páginas por dia ou ler até a página tal no dia. Eu acho legal você utilizar um aplicativo como no Notion para você ir resumindo. Deixa eu pensar aqui mais. Aplica o conhecimento na vida real. Como eu comentei no início da mentoria, não faz sentido nenhum você ler 50 livros e você não colocar nenhum conhecimento em prática, porque quantidade não é qualidade. E, para finalizar, uma frase que eu gosto muito, é uma citação do Richard Stilling. Ele fala que a leitura é para a inteligência, o que o exercício é para o corpo. Então, você precisa exercitar o seu cérebro. E a leitura é uma das formas mais acessíveis e agradáveis de você conversar com grandes pensadores e você exercitar o seu cérebro. Então, discuta, leia, se questiona, tenta deixar aquilo o mais ativo possível mesmo. Não seja só aquela pessoa que vai implementando várias coisas na sua cabeça, porque você talvez vai acabar acreditando em alguma coisa que nem faz sentido para você. Que tem muitas visões. Tem um autor que vai vir e vai falar o A é melhor que o B. Aí tem outro que fala o B é melhor que o A. Você não precisa concordar com ele, você precisa criar a sua própria visão a partir dos argumentos que eles utilizaram. Eu acho que isso é o mais interessante dentro da leitura ativa e é o que vai fazer com que você não se esqueça do que você leu num período muito curtinho de tempo. Basicamente, essa maneira, a técnica e os passos que eu utilizo para a leitura ativa de uma maneira bem resumida. E eu espero que ajude você nas suas próximas leituras.